No episódio de hoje abordaremos alguns debates e resoluções ocorridos na Convenção Geral de 1935, como, por exemplo, o debate sobre o casamento eclesiástico e irregularidades no campo do Ceará, entre outros assuntos. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. A Quarta Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil ocorreu em João Pessoa, na Paraíba, entre os dias 7 e 15 de setembro de 1935. Otton Nelson era o presidente e Niels Castberg o vice-presidente. Convenção Geral das Assembleias de Deus, realizada em João Pessoa, na Paraíba, de 7 a 15 de setembro de 1935, por Joel Carlson. Foi o Senhor que fez isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Salmos 118 e 23. Temos realizado diversas convenções em diversas partes aqui no Brasil. Quase sempre se diz: esta convenção foi a melhor. Aliás, isso é natural no reino de Deus, pois iremos de força em força e de vitória em vitória, graças a Deus. Concernente a esta última convenção, podemos dizer que foi a melhor. Sim, foi maravilhosa, glórias a Jesus. Sentimos a presença do Senhor tanto quando tratávamos dos assuntos convencionais como nos assuntos práticos. Os cultos públicos foram também muito abençoados. 42 almas entregaram-se a Jesus e 11 crentes receberam o batismo no Espírito Santo. Um dos mais velhos trabalhadores, muito impressionado, chegou a dizer: durante 3 anos que estudei no colégio presbiteriano, não aprendi tanto como durante o dia de hoje. É impossível relatar nestas linhas o que recebemos do Senhor. Certo é que os 50 delegados presentes, missionários, pastores e evangelistas, voltaram maravilhados, decididos a servir ao Senhor ainda melhor. De vez em quando, Deus falava por profecias ou por línguas com interpretação. A igreja local, com seu pastor à frente, não poupava esforços para dar maior brilho a essas reuniões. O coro da igreja entoava os seus hinos todas as noites nos cultos. Na última noite, o Senhor salvou 16 almas, pecadores e desviados. Foi uma alegria vê-los entre a grande multidão reunida, chegando até a plataforma onde dobravam os joelhos, pedindo perdão de seus pecados, enquanto outros clamavam: pedi a Deus por mim para que me batizasse com o Espírito Santo. E ainda outros suplicavam: orai por mim que estou doente. Aleluia, Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Em resumo, podemos dizer que entre todos os presentes, o desejo era um só: receber mais bênçãos do Senhor. Ó Deus, ajuda-nos para fazer a tua boa, agradável e perfeita vontade. No dia 7 de setembro, às 8h30 da manhã, teve início a convenção. Depois da leitura bíblica e oração pelo pastor local, foram eleitas as seguintes pessoas: para presidente, Otton Nelson; vice-presidente, Niels Castberg; secretário, Joel Carlson; vice-secretário, José Moraes. Diversos irmãos apresentaram saudações enviadas para a convenção. Também diversas cartas e telegramas foram lidos. Ficou resolvido ainda que a convenção se reunisse 2 vezes por dia. A primeira reunião seria às 8h30 até às 11 horas e a segunda das 2 horas até às 4 horas da tarde. Também decidiu-se que todo o tempo depois de meia hora de oração seria usado para resolver casos convencionais e, se ainda sobrasse tempo antes de findar a convenção, seriam tratados assuntos doutrinários. Foram então lidas 2 cartas a respeito do trabalho no estado do Piauí, as quais pediam que a convenção providenciasse a respeito daquele campo. Até então, o trabalho tem sido dirigido pelo irmão Alfredo Carneiro da Silva.
Saudações convencionais. A Convenção Geral, reunida em João Pessoa, Estado da Paraíba, saúda todas as Assembleias de Deus no Brasil com as seguintes palavras: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Pela Convenção, Nils Castberg. Os crentes em Piauí recomendaram-no, como também outros irmãos que o conheciam. A convenção entrevia, no caso, que o irmão Alfredo Carneiro da Silva ficasse para dirigir os cultos nos lugares ali, mas para dirigir o trabalho, ministrar, o irmão Luiz Higino de Souza, de São Luís, Maranhão, tomaria conta, uma vez que ele é um velho trabalhador e muito experimentado. A convenção tirou uma oferta em favor do irmão Alfredo Carneiro da Silva e do trabalho ali. Essa oferta subiu até 100 mil réis. E depois lido uma carta do irmão Manuel Pirabas de Capanema, estado do Pará. Esse referido irmão tem feito uma viagem para o lugar denominado Cruzeiro do Sul, estado do Amazonas, onde muitas pessoas têm se convertido ao Evangelho, sem haver, entretanto, um dirigente visível. O irmão Emanuel Pirabas apela para a convenção providenciar a fim de que um trabalhador seja enviado para ali. A convenção deu então um parecer que esse caso fosse resolvido numa convenção regional ou pela Assembleia de Deus em Belém. Foi apresentada uma carta da Assembleia de Deus em Belém, estado do Pará, pedindo que a convenção procurasse esclarecer se o casamento eclesiástico até agora já efetuado é válido perante a lei do país. Se assim for, desejaria saber se podiam ser batizados casais crentes para que os tais ficassem em plena comunhão com a Igreja. Uma comissão foi escolhida para tomar informações a respeito. Devido à nova lei criada, os ministros evangélicos têm também direito a praticarem o casamento como do juiz civil. Um dos irmãos desejava saber se os ministros das Assembleias de Deus também poderiam aproveitar dessa lei. Depois de abordar o assunto, ficou resolvido adiar a questão até uma outra convenção, em vista de haver ainda muitas complicações. Todavia, se algum dos ministros deseja usar da lei acima mencionada, tem plena liberdade. Foram lidas mais algumas cartas a respeito do trabalho no Ceará. Pelas cartas e pela narração de alguns irmãos presentes, compreendeu-se que havia algumas irregularidades no campo. A convenção ficou bem orientada de maneira a que todos os presentes sentiram a responsabilidade de que tudo ficasse nos seus eixos. Os obreiros ficaram em oração, pedindo a intervenção de Deus no caso. Sentimos a presença de Deus e damos por isso glórias a Deus, pois tudo ficou esclarecido. Para uma completa solução nesse caso do Ceará, ficou escolhida uma comissão a respeito. No próximo episódio, narração de Nils Castberg sobre a viagem convencional.